Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal. Essa mensagem serve para abençoar a tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente com você através dessa mensagem, que Deus possa te dar revelações, possa te dar conforto em tudo aquilo que você estiver passando e vivenciando. A palavra de hoje, sem dúvida, está poderosa para você. E antes de nós começarmos a palavra, eu quero só deixar um recadinho para vocês. Nós tivemos algumas mudanças aqui no canal e agora toda terça-feira e quinta-feira, às 18 horas, nós vamos ter uma mensagem curta, mas com chaves de sabedoria para a tua vida. Exatamente esse é o nome do quadro, Chaves de Sabedoria. E nela nós vamos trazer para vocês alguns insights curtos, mas que vão ajudar você em todas as áreas da tua vida. Sempre usando a sabedoria milenar ou a Bíblia como a referência. E na quarta-feira vai ser o dia que nós vamos ter as nossas mensagens, como essa daqui que você está assistindo hoje. São as mensagens um pouco mais completas. Então nos acompanhe aqui, nos acompanhe também no Instagram. Nós estamos o tempo todo compartilhando sabedoria para a tua vida. E sem mais, vamos para a mensagem. A nossa mensagem de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 10, capítulo 9, no verso 35. É uma passagem bastante conhecida, mas hoje eu quero trazer para você uma outra interpretação a respeito dela. Mateus, capítulo 9, verso 35 diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui essa palavra seara também significa colheita. E em outras versões vai dizer o seguinte: Rogai, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Esse verso é bastante conhecido, muita gente ouve falar a respeito desse envio de trabalhadores para a colheita. E eu quero te trazer algumas reflexões a respeito do texto. Uma das coisas mais importantes da Bíblia é que todas as vezes que você ler a Bíblia, você possa meditar em cima de cada versículo que você está lendo. Porque cada versículo vai te possibilitar entender cada vez mais aquilo que Deus quer falar com você ou aquilo que Deus quer entregar para as outras pessoas. Então aqui, o que me chama a atenção no primeiro momento é entender que Jesus está falando no verso 36. Ele diz que ele olha as multidões, compadece dela, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E na segundo trecho ele fala assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos parar para pensar no primeiro cenário, no cenário da colheita. O que difere uma colheita que não, uma lavoura que não está pronta para ser colhida de uma lavoura que está pronta para ser colhida? A resposta é muito simples. A colheita verde não serve para ser colhida, porque ela não tem fruto. Você tem apenas a plantação. Já na colheita que está, na lavoura que está pronta para ser colhida, essa lavoura possui frutos. Então o primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: a colheita só pode ser feita aonde tem frutos. E olha que interessante o que acontece na sequência do verso. Lá no capítulo 10, no início do capítulo 10, diz o seguinte: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí ele vem apresentando os 12 apóstolos. Então olha que interessante. Primeiramente, Jesus identifica que tem um grupo de pessoas que estão cansados, abatidos e perdidos, como ovelhas que não têm pastor. E logo na sequência ele diz o seguinte: existe uma grande colheita para ser feita, ou seja, existem muitos frutos para serem pegos. Porém, nós temos poucos trabalhadores para colher esses frutos. Mas olha que interessante, Jesus usa a palavra trabalhadores.
E para que eu tenha frutos em uma colheita, primeiramente eu preciso de alguém para cuidar da lavoura. E nós vamos olhar essa mesma percepção de Jesus lá no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso 1. Diz o seguinte, ó: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então vamos recapitular aqui por partes para que você consiga compreender cada parte do verso. No primeiro momento, Jesus identifica que tem pessoas que estão abatidas e que estão precisando de ajuda. Pessoas que estão precisando realmente serem recuperadas. Existe um ponto para nós entendermos aqui. A identidade de Jesus era trazer cura para as pessoas, seja essa cura física, seja emocional ou seja espiritual. Jesus curava as pessoas por onde ele passava. Esse era o ministério de Jesus. Ele se apresentava como Salvador do mundo. E a partir do momento que ele se apresenta como Salvador do mundo, ele está dizendo que a missão dele é aliviar o peso do mundo sobre as pessoas. Tanto é que ele nos diz que o jugo dele é leve. Então, a ideia de Jesus era curar as pessoas em todos os âmbitos, no emocional, no espiritual e no físico. E ele então chama 12 discípulos e fala: ó, vocês vão para o mundo para poder preparar a colheita. Então ele diz, depois que ele diz o que as pessoas precisam, ele diz qual é o problema. O problema é que existem muitas pessoas que têm frutos para dar, mas temos poucos trabalhadores para colher. E então ele seleciona 12 discípulos. Agora aqui em Lucas, no capítulo 10, ele diz o seguinte, ó: depois disto, o Senhor designou outros 70. Então aqueles trabalhadores que Jesus estava falando lá atrás em Mateus, agora aqui em Lucas ele está dando a ordem para esses trabalhadores começarem a trabalhar. E como que eles vão trabalhar? E os enviou de 2 em 2 para que o precedessem, que fossem antes dele, em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então vamos lá, vamos entender. Nós chegamos à primeira conclusão que para que uma colheita aconteça, nós precisamos ter uma lavoura que dê frutos. Mas para que a lavoura dê frutos, ela primeiro precisa ser trabalhada. A terra precisa ser preparada, precisa ser plantada uma semente, precisa ser cuidada dessa semente para que ela cresça e dê frutos. E o que Jesus está falando? E depois Jesus fala, ó, nós temos muita colheita para fazer, mas temos poucos trabalhadores. Então Jesus faz o que? Ele separa 70 pessoas e manda elas de 2 em 2 para os lugares aonde ele ainda iria passar. O que nós podemos entender? Para que acontecesse a colheita que Jesus faria, que seria realmente fazer com que as pessoas acreditassem em Jesus, essa é a verdadeira colheita, que as pessoas aceitassem a salvação, ele primeiro mandava os trabalhadores na frente, para que eles preparassem a terra. Daniel, mas como que esses trabalhadores vão preparar a terra? Eles iam, anunciavam o evangelho, diziam, olha, o Messias já veio, ele tem feito grandes proezas, ele vai trazer a salvação para a gente, ele vai realmente ter operado milagres. Eles iam e preparavam a terra. O que é preparar a terra? Preparava o coração das pessoas para a vinda de Jesus. Então esses 70 iam de 2 em 2 em cidades, vilarejos, preparando as pessoas para que quando Jesus chegasse, realmente houvesse a colheita. E o que era a colheita? Pessoas aceitando a Jesus. Então olha como Jesus agiu nessa situação. Primeiro ele diz, ó, existem pessoas que estão abatidas, e quando ele olha aquelas pessoas abatidas, ele fala assim, tem muita gente sofrendo no mundo. Tem muita gente precisando ser cuidada. Essas pessoas estão sofrendo, estão abatidas e cansadas como uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela não come, ela não sabe para onde ir, ela não tem segurança, ela não tem proteção. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha fadada à morte. E Jesus olhando aquilo, ele fala assim, muitos
muita é a colheita, ou seja, muitas pessoas ainda precisam, muitas pessoas vão aceitar o meu nome, vão aceitar que eu sou o Salvador, mas nós temos poucos trabalhadores para preparar isso. Então Jesus separa 70 e fala: ide, vão antes que eu chegue nas cidades. Esses trabalhadores iam, anunciavam o Evangelho, anunciavam a Jesus, anunciavam tudo aquilo que ele tinha para fazer. E quando Jesus chegava naquele lugar, aí então a colheita acontecia. Porque aquelas pessoas que tinham sido preparadas por aqueles 70 anteriormente, agora estavam prontas para aceitar o ministério de Jesus, para receber aquilo que Jesus verdadeiramente tinha. Primeiro, as pessoas eram preparadas no espírito e preparadas no coração, e depois elas recebiam tudo aquilo que elas tinham para receber de Deus. Daniel, mas por que as pessoas precisavam ser preparadas? Não era só Jesus chegar e curar e fazer? Ele poderia fazer isso? Claro que poderia. Mas quando nós olhamos para aquela mulher que tocou na veste de Jesus, ele diz: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Mas para que ela pudesse ter fé, alguém precisou plantar no coração dela uma semente de fé. E era exatamente esse o trabalho que os 70 tinham para fazer. Eles iam adiante plantando a semente de fé em todas as pessoas, em todas as cidades aonde Jesus ainda iria passar. E quando Jesus chegava, essa semente crescia, florescia e dava frutos. Daniel, mas o que são esses frutos então? Os frutos é experimentar as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Existe muita gente que, assim como aquela multidão que Jesus observou, está hoje machucada, está hoje oprimida, está hoje triste, está hoje com o coração amargurado, com o coração apreensivo. Pode ser que você que está ouvindo essa mensagem seja essa pessoa, que está se sentindo como uma ovelha sem pastor, está se sentindo sem segurança, está se sentindo machucada, está se sentindo devastada pelo peso do mundo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Essa mensagem está agindo como uma semente na tua vida. Essa mensagem está plantando no seu coração uma semente para que quando você tiver um encontro profundo com Deus, profundo com Jesus, você possa colher dos frutos disso. Você possa colher dos frutos dessa semente, que é receber o que Deus tem de melhor para a tua vida, que é receber o que Deus tem de melhor para a tua família, que é receber os milagres de Deus, receber as bênçãos de Deus sobre você. Mas entenda que essa semente está sendo plantada, mas ela precisa ser cuidada para que ela possa crescer, frutificar e você aproveitar dos frutos disso. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Quando nós plantamos uma semente, essa semente cresce e dá vários frutos, que tem várias sementes dentro. E essas sementes, quando plantadas, começam a gerar outros frutos. E sabe o que Deus está querendo te dizer com isso? O fruto que Deus está te dando, a bênção que Deus está te entregando, não é para alimentar só você. Dentro da bênção que Deus está te entregando, existem várias outras bênçãos que vão abençoar muitas outras pessoas. Eu prego muito sobre isso aqui, você já deve ter me ouvido falar em algum momento em outra mensagem sobre isso, mas é porque isso é muito real. Através das bênçãos que Deus deu na minha vida, que Deus concebeu na minha vida, eu pude abençoar outras pessoas. E essas pessoas que foram beneficiadas pela minha bênção também receberam uma bênção. E essa bênção que estava dentro dessa pessoa abençoou outra pessoa. Em resumo, você só é abençoado quando a sua bênção abençoa muito mais do que só você. Esse é o grande segredo da prosperidade, esse é o grande segredo de sermos abençoados por Deus e termos as nossas orações atendidas por Deus. Nós não podemos ser individualistas. A nossa vida, as nossas bênçãos têm que ser para transbordar na vida de outra pessoa. Uma árvore de maçã, quando ela cresce, ela não dá só uma maçã, ela dá várias maçãs. E essas maçãs alimentam muitas pessoas. E as sementes que tem nessas árvores de maçã vão ser plantadas de novo, que vão gerar outras árvores. Mas entenda, não é todo mundo que come a maçã que planta de novo a semente da maçã. Algumas pessoas jogam fora a semente e está tudo bem. Existem pessoas que não querem aceitar a bênção que Deus tem para entregar na vida delas, porque não estão dispostas a esperar o tempo certo daquela semente crescer, não estão dispostas a proteger o crescimento da árvore, não estão dispostas a proteger o fruto.
Existem pessoas que olham uma árvore de maçã e falam assim, que linda essa árvore de maçã, essas maçãs doces, todas bonitas. A pessoa quer o fruto, mas quando ela vai pegar o fruto, você fala para ela, ó, toma essa semente, planta a sua árvore também, que um dia você vai conseguir dar esses frutos igual. Ela fala, eu não quero plantar, eu quero só o fruto. Mas entenda que se você pegar o fruto e jogar fora a semente, você nunca vai conseguir ter frutos para você mesmo. Você sempre vai estar dependendo dos frutos de outra pessoa. Porém, quando você começa a plantar as suas sementes, a sua árvore cresce, você tem frutos para se alimentar e alimentar todas as pessoas que passam pela tua vida. E você pode não estar entendendo muito sobre o que eu estou falando. Você está falando, não, mas o que tem a ver o fruto com o que Jesus estava falando, com colheita? Entenda, os frutos são os dons que já estão dentro de você. Quando você usa aquilo que Deus te deu, automaticamente outras pessoas são abençoadas e por meio da bênção de outras pessoas você volta a ser abençoado. Quer um exemplo? Desde pequeno Deus me deu o dom de falar em público, me deu o dom de conseguir me comunicar e entender as pessoas. Quando eu comecei a exercer esse dom, quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a dar palestra, eu comecei a ajudar outras pessoas com aquilo que eu já tinha. Eu tinha o fruto do conhecimento, que é resultado de leitura de vários livros, de vários cursos. Quando eu comecei a entregar os frutos desse conhecimento para outras pessoas, essas pessoas começaram a me abençoar financeiramente ou abrindo portas para mim, de modo que eu passei a ser abençoado. Então, o que é o meu fruto hoje? O meu fruto hoje é poder trabalhar com aquilo que Deus me entregou. Hoje eu trabalho ensinando, eu trabalho palestrando, porque esse foi o chamado que Deus me deu. Eu quero te perguntar, qual é o chamado que Deus te deu hoje? Porque pode ser que você não consiga falar em público como eu falo, mas você faz um bolo muito bem. Através do seu bolo, outras pessoas estão sendo ajudadas. Às vezes você faz bolo e dá para outra pessoa vender, e parte do lucro do seu bolo vai para essa pessoa, você está abençoando outra pessoa. E esse dinheiro que essa pessoa recebe do bolo que você fez e deixou que ela vendesse, gera alimento para toda a família dela. Você tem que entender que quando você começa a usar aquilo que Deus já colocou dentro de você, você começa a expandir o reino de Deus. Entenda que Jesus está falando, a colheita é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. E olha que Jesus está falando diretamente sobre trabalhadores. Ele não está falando diretamente de jardineiros, de pastores ou de qualquer outra profissão da época. Ele está falando de vários trabalhadores, porque cada ambiente precisa de um trabalho diferente. O talento que você tem vai ser usado para alcançar um tipo de colheita, vai ser usado para alcançar um tipo de pessoa. Às vezes você com o seu bolo alcança pessoas que eu com as minhas palestras não consigo alcançar. Mas o que Jesus está dizendo é, você tem um compromisso aqui. Eu estou te entregando conhecimento, eu já te entreguei uma profissão, você já foi escolhido, você foi chamado pelo dono da colheita para trabalhar. O que você tem não pode ficar só para você, você precisa compartilhar ele com outras pessoas. E a leitura continua, lá no capítulo 10 ainda de Lucas, no verso 2, diz o seguinte, no verso 3, melhor dizendo, Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Não leva nada com você. Só vai para onde eu estou te falando. Só usa o que eu já te dei. Usa esse talento que está dentro de você. Usa essa habilidade de falar em público. Usa essa habilidade de fazer bolo. Usa essa habilidade de cuidar das plantas. Usa aquilo que eu te dei. Não leva mais nada. Você não precisa de mais nada. Você só precisa daquilo que eu já te dei. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, a paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Sabe o que Jesus está dizendo? Abençoa alguém. Eu tenho interesse de abençoar todo mundo. Eu estou mandando 70 pessoas para irem abençoar outras pessoas. Mas se as pessoas não quiserem ser abençoadas, não tem o que você possa fazer.
a bênção voltará para você. Você já tentou agradar alguém alguma vez? Você já tentou fazer algo de especial para uma pessoa uma vez e essa pessoa não aceitou? E você ficou extremamente chateado com isso? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Não tem como você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. E é por isso que são muitos os trabalhadores que Jesus precisa. Porque pode ser que a maneira como eu tenho feito a obra de Deus não tenha chegado em algumas pessoas, mas a maneira como você vai fazer vai atingir aquela pessoa. Às vezes uma pessoa não aceita a ajuda de um psicólogo, de um médico, mas aceita a ajuda de um pastor. Ou às vezes a pessoa não aceita o conselho de um pai, de uma mãe, mas aceita de alguma outra pessoa instruída em alguma área. Entenda, o seu trabalho, ele é importante. A sua vida, ela tem um propósito muito grande, que é de abençoar a vida de outras pessoas. A tua história serve para isso. E quando você começar a utilizar isso, quando você começar a utilizar a sua história para abençoar outras pessoas, você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Pode ser que se eu oferecer ajuda para alguém que está precisando hoje, essa pessoa recuse. Mas quando você chegar na porta dela, ela vai te abençoar, ela vai te receber, ela vai parar para te ouvir. Você é importante para Deus. Ele está te entregando a possibilidade de trabalhar na obra que Ele está fazendo. E Ele continua, e olha que interessante, Ele fala para você: enquanto você estiver cuidando das minhas coisas, eu vou cuidar das tuas. Por isso não precisa levar bolsa, não precisa levar água. Note, Ele não diz que você não precisa estar preparado. Ele diz que você não precisa levar nada com você. Mas esses 70, antes de serem enviados, foram preparados por Jesus. Tanto que no verso anterior, se você ler o capítulo 9, do verso 58 até o verso 62, vão entender que Jesus preparou essas pessoas para elas irem fazer a obra. Então não pense que essa pessoa não estava preparada, em que ela estava indo sem preparo nenhum. Ao contrário, Jesus já tinha preparado essa pessoa. Até no verso 60, um homem pede para Jesus que ele quer ir junto com Jesus, mas primeiro ele quer sepultar o pai dele. E aí Jesus responde para ele no verso 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. Ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Jesus já tinha preparado esses 70. E tinha dito para eles: deixa tudo, porque enquanto vocês estiverem pregando o reino de Deus, eu vou estar cuidando das suas coisas. E às vezes a gente se pega: não, eu não vou fazer o trabalho de Deus, eu não vou usar aquilo que eu tenho, isso que eu tenho não serve para nada, minha história não serve para nada. Entenda que Deus tem um propósito com você. E quando você usa o seu propósito, quando você está alinhado com a vontade de Deus, Ele abençoa a tua casa sobremaneira. Tem uma pregação aqui no canal, onde eu falo sobre a história de Ana, mãe de Samuel, e o que fez com que Ana fosse abençoada. Ana era desprezada pela outra esposa do marido dela. Ela era desprezada porque não conseguia ter filhos, e um dia Ana fez uma oração de acordo com o propósito de Deus. Ela orou falando: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para fazer a tua obra. E assim nasce um dos maiores profetas que a Bíblia cita, que é o profeta Samuel, aquele que ungiu a Davi. Em um dia, Ana era uma mulher desprezada, Ana era uma mulher que estava sofrendo, que estava chorando, que não conseguia ter filhos, e no outro ela é mãe de um dos homens mais poderosos da nação de Israel. Tudo isso porque uma oração alinhou ela com o propósito de Deus. Quando você cumprir o teu propósito, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida.
Mas você precisa cumprir o propósito de Deus. Você precisa deixar para trás o que precisa ser deixado e seguir adiante em direção daquilo que Deus tem o interesse de te entregar. E Jesus continua ainda: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então, olha que interessante. Jesus está dizendo o seguinte: quando você entrar em um lugar e for bem recebido, abençoa aquele lugar. Entrega tudo que eu tenho interesse de entregar. Mas quando não fores bem recebido, simplesmente vai embora, porque aquela pessoa não quis receber a bênção. Aquela cidade não quis receber a bênção. E isso serve muitas vezes para nós, porque às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que carregam a nossa bênção e a gente despreza essas pessoas. Quantas vezes você já não fechou a porta para a bênção que Deus tinha interesse de te entregar naquele momento? Mas você não recebe bem a pessoa, você não recebe ela com entusiasmo, você não recebe ela com paz e a sua bênção vai embora e tarda a vir. Mas não porque Deus se atrasou, mas porque você não soube receber aquilo que Deus tinha para você. E aí às vezes você pode se perguntar: Daniel, mas para mim cumprir aquilo que Deus me pediu, eu vou ter que deixar tudo para trás. E se eu tiver que deixar tudo para trás, vai ficar tudo mais difícil. Eu não sei como é que eu vou me sustentar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Lá na continuação de Mateus, Jesus diz: ao trabalhador digno será dado o seu salário. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Vamos ler lá um verso. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz o seguinte. Vamos começar a partir do verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Paulo estava fazendo o trabalho de Deus e ele está dizendo: recebi tudo e tenho abundância. Quando você faz as coisas de Deus, além dele te dar o que você precisa, ele te acrescenta em abundância. E ele continua: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Daniel, eu estou com medo de realmente cumprir meu propósito. Meu propósito é de palestrar, meu propósito é de abrir minha própria empresa, mas eu estou com medo. Eu não sei se eu devo ir, eu não sei se eu consigo ir. Deixa eu te contar uma coisa. Não sou eu quem estou dizendo. Eu não posso dizer o que eu acho. Eu estou dizendo o que está escrito. Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as suas necessidades. Já estou caminhando para o final, mas eu quero te deixar o meu testemunho. Há um tempo atrás eu entendi que o meu chamado era realmente para treinar e palestrar para as pessoas. Dar mentorias, dar consultorias, dar palestras, fazer treinamentos, realmente ajudar as pessoas a crescer do ponto de vista de treinamentos. E eu pedi as contas do meu serviço fixo. Ganhava bem, tinha um conforto, tinha uma segurança. E de repente eu abri mão disso para viver uma incerteza completa. Eu não sabia como começar a empresa, não sabia como que ia começar, não sabia como ia ser. Mas conforme eu tomei a decisão de começar a avançar no trabalho de Deus, Ele começou a suprir cada uma das minhas necessidades. Já fazem 9 meses que eu tomei a decisão de abrir o meu próprio negócio e seguir na direção de treinar pessoas, dar mentorias, palestras,
e nunca me faltou nada. Eu nunca passei necessidade. Deus sempre supriu em glória cada uma das minhas necessidades. Eu nunca precisei pedir. Eu só precisei confiar de que eu estava fazendo aquilo que Deus tinha me pedido. E Deus colocou no meu coração que esse era o meu propósito, que eu deveria treinar as pessoas, ajudar as pessoas, então não importa se era de graça ou se era pagando. Aonde eu passava, eu treinava as pessoas e eu pregava para as pessoas. Eu treinava as pessoas e eu pregava para as pessoas. E quanto mais eu comecei a usar o meu talento, mais Deus foi suprindo as minhas necessidades. Cada vez mais Deus foi colocando no meu caminho mais e mais recursos para que eu pudesse cumprir o meu propósito. Aprenda uma coisa, essa é a chave mais poderosa que eu posso dar para você. Deus não dá dinheiro, Ele patrocina projetos. Quando eu entendi isso com o meu mentor, Thiago Brunet, de que Deus não dá dinheiro, Ele patrocina projetos, a minha vida começou a ser transformada. Lá em Provérbios diz, apresentem os teus planos, o coração do homem pode fazer planos, mas é do Senhor que vem a aceitação. Mas como é que Deus vai aceitar algo se você não apresenta para Ele projeto nenhum? E quando nós olhamos aqui para esse trecho de hoje, em que Jesus fala, grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores, Ele está te convidando para você pegar o que você tem e ir trabalhar. E começar a colher, começar a colocar Jesus no teu trabalho. Daniel, mas não tem como eu misturar Jesus e o meu trabalho, não tem como eu misturar religião e trabalho. Religião é uma coisa, a mensagem de Cristo é outra. Em tudo que nós conseguimos inserir é Jesus. E quantas pessoas estão sendo impactadas pelo teu trabalho hoje, que estão conhecendo a Jesus através de você? Os frutos que você dá não são seus, são dele. Toda a glória é para Deus. Os frutos que você está dando hoje, foi Jesus quem plantou essa sementinha em você que está florescendo hoje. Se hoje você está sendo próspero financeiramente, se hoje você está tendo uma família boa, se hoje você tem conforto, se hoje você tem uma boa empresa, se hoje você tem um bom casamento, é por Jesus que você está tendo esses frutos. Foi Ele quem plantou a semente, Ele quem regou a semente, Ele quem fez essa árvore crescer e dar frutos. E agora Ele está dizendo para você, ei, tem uma grande colheita para ser feita. E você precisa multiplicar esses frutos que você tem. Por isso, pega tudo isso que você recebeu de Deus hoje e começa a multiplicar na vida de outras pessoas. Começa a compartilhar as tuas sementes e aprenda sempre. A gente nunca sabe quantas frutas tem dentro de uma semente. Porque a lógica de Deus funciona sempre na multiplicação. Tudo aquilo que você plantar vai ser multiplicado. E é por isso que Deus está dizendo que a colheita é grande, porque tudo que você entrega para Deus é multiplicado. E quanto mais multiplicado é, mais colheita você tem. Então tome cuidado com aquilo que você tem plantado. Cuidado com o que você tem plantado na vida dos outros, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, porque aquilo que você tem plantado vai ser colhido multiplicadamente. E mais do que isso, comece a usar o que Deus te deu. Se Deus te deu um talento, comece a usar esse talento que você tem. Se Deus te deu 10 talentos, comece a usar os 10 talentos que você tem. Mas faça, usa aquilo que você tem. Se você é pastor, começa a pastorear. Se você sabe falar, começa a falar. Se você sabe cantar, começa a cantar. Mas usa aquilo que Deus te deu, porque Ele precisa do seu trabalho. É através do teu trabalho que você vai conseguir plantar as sementes do reino na vida de outras pessoas. E é através do plantio que você vai conseguir colher. Então o meu convite hoje para você é que você possa fazer parte desse time de trabalhadores de Jesus. E enquanto você fizer as coisas de Deus, enquanto você estiver dedicado no trabalho de Deus, Ele suprirá todas as tuas necessidades em glória. Por isso, confia nele. Enquanto você estiver fazendo o que Ele te chamou para fazer, confia nele, porque Ele vai suprir. E às vezes pode ser que você não enxergue de onde vai vir, mas eu te garanto, mesmo que você não enxergue, o seu suprimento está chegando.
Elias provavelmente não via os corvos chegarem quando ele estava com fome, mas os corvos estavam chegando. Aquela viúva ia fazer o último bolo dela, mas o que ela não sabia é que o socorro estava chegando. O profeta estava chegando para abençoar a vida dela e dar a ela muito azeite. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas eu posso te garantir, se você está dentro do seu propósito, se você está usando aquilo que Deus já te deu e fazendo aquilo que Deus te pediu, o teu socorro está chegando. E em nome de Jesus, eu vou orar pela tua vida e tenha certeza, a confiança de que Deus vai suprir cada uma das tuas necessidades em glória. Se você pode, feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar pela tua vida. Pai, neste momento, Senhor, eu coloco esse teu filho que está ouvindo essa mensagem diante do teu altar, diante da tua presença. E eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer com que ela comece a ter coragem e ousadia de usar aquilo que o Senhor já colocou na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que o Teu Santo Espírito vai ser sobre essa pessoa, que ela vai ter, Senhor, fortalecimento e sabedoria para usar aquilo que o Senhor já colocou na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que a colheita da vida dela vai ser em abundância, vai ser em multiplicação, que os frutos, Pai, que ela está dando na vida dela, emocional, na vida financeira, na vida empresarial, Pai, vai servir para alimentar muitas outras pessoas, e não só alimentar as outras pessoas, como dar a elas também sementes para começarem a fazer a própria colheita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que se essa pessoa está na fase da necessidade, o Senhor irá suprir todas as necessidades dessa pessoa em glória, Senhor. Eu declaro, Pai, que nenhum dos teus filhos vai ficar caído. Eu declaro que nenhum dos teus filhos vai passar necessidade, porque enquanto nós estivermos alinhados com o teu propósito, Pai, enquanto nós estivermos cuidando das tuas coisas, o Senhor cuidará de nós e cuidará das nossas vidas e das nossas famílias, Pai. Por isso eu oro em nome de Jesus, Senhor, para pedir que o Senhor nos dê sabedoria, ousadia, para irmos adiante, realizar o teu trabalho e realizar a tua colheita, Pai. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, por todas as vezes que o Senhor supriu quando nós nem mesmo conseguíamos ver, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo convite de poder sermos abençoados e participarmos da tua colheita. Eu te agradeço, Pai, por poder ser chamado para ser um instrumento da tua palavra na vida de outras pessoas. Usa-nos, Senhor, cada vez mais, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, até semana que vem. Deus abençoe a cada um de vocês.